Imagine um grande campo de batalha celestial, onde a luz do céu se choca com as sombras da rebelião. Você provavelmente já ouviu a história da queda de Lúcifer, mas já parou para se perguntar por que Miguel, o arcanjo, é frequentemente esquecido nessa luta épica? Aqui está a diferença. Michael não era apenas um espectador. Ele era o coração valente liderando o ataque contra as trevas. Isso mesmo. Enquanto Lúcifer se enfureceu em sua busca pelo poder, Miguel permaneceu, inabalável, lutando pela própria estrutura da criação. Então, o que realmente aconteceu durante aquele confronto divino? Fique por aqui enquanto descobrimos os detalhes emocionantes deste conflito cósmico e revelamos o papel fundamental que Michael desempenhou na definição do destino dos céus. Num reino onde a eternidade e a majestade presidiam, antes que o caos da rebelião destruísse a tranquilidade, Michael ocupava uma posição de profunda responsabilidade e honra. Como um dos reverenciados arcanjos, sua presença no céu foi um testemunho da ordem divina estabelecida pelo próprio Deus. O papel de Miguel estendeu-se muito além da hierarquia celestial. Ele era a personificação da justiça e da tutela, um nobre sentinela junto ao trono de Deus. Confiança e fidelidade irradiavam dele enquanto ele permanecia como um baluarte do poder divino. A autoridade de Miguel era imensa, semelhante à de um poderoso general encarregado da liderança das hostes celestiais do céu. Ele não era apenas um líder, mas também o epítome de obediência e força inabaláveis. Mão direita de Deus. Na ordem celestial, Miguel foi dotado do sagrado encargo de manter o equilíbrio e garantir que a vontade divina fosse executada perfeitamente em todos os reinos espirituais. Sua própria essência ressoou com a música do céu, harmonizando-se com o verdadeiro propósito da criação. Na vasta extensão da glória do céu, a lealdade de Miguel a Deus era absoluta, um voto vinculativo tão antigo como o próprio cosmos. Esta aliança não era apenas um dever, era sua identidade. Sua fé profunda e inabalável como as raízes de uma montanha colocou-o em perfeito alinhamento com a essência divina do reino de Deus. Cada pensamento, palavra e ação sua refletia um compromisso de defender a glória de Deus, tornando-o um farol de integridade entre outros seres celestiais. Em seu papel de arcanjo, Miguel foi encarregado de defender a santidade da luz do céu contra as sombras invasoras. A responsabilidade que lhe foi confiada foi a de salvaguardar os decretos divinos e garantir que todos os seres sob seu comando operassem dentro dos limites da ordem celestial. Como um comandante experiente, ele exerceu autoridade com graça e precisão, garantindo que a harmonia prevalecesse em meio à vasta congregação de hostes celestiais. O relacionamento íntimo que Michael compartilhava com Deus era incomparável. Ele era, em muitos aspectos, o confidente de Deus a par das nuances da sabedoria divina. Este vínculo não só ressaltou a sua posição, mas também fortaleceu a sua determinação de proteger a integridade do céu a todo custo. A consciência de Miguel estava perfeitamente consciente da delicada estrutura da vontade divina, uma aliança que ele estava eternamente preparado para defender. Sua prontidão para defender esse contrato celestial foi mais do que uma responsabilidade. Foi um profundo ato de adoração. No reino dos anjos, onde a iluminação e o dever se entrelaçavam perfeitamente, a prontidão e a devoção de Miguel eram os pilares da sua estatura celestial. Seu coração era uma chama inabalável, ardendo com zelo pelo propósito divino ao qual servia. Ele exemplificou a pureza da vontade, um pilar da verdade divina ressoando entre as hostes celestiais. Esta sagrada dedicação estabeleceu Miguel como um protetor indispensável do trono de Deus, sempre vigilante e inabalável por diversões menores. A esfera celestial emitiu um coro de atividades harmoniosas, guiadas pela liderança harmoniosa de Michael. Sua presença era uma força tranquilizadora entre outros anjos, e sua liderança era tranquilizadora e regeneradora. Seu poder não era meramente físico, mas uma profunda força moral, um testemunho das virtudes divinas com as quais foi agraciado. Como arcanjo, ele não foi apenas um guardião, mas um clarim da verdade, dissipando dúvidas com a clareza da palavra de Deus.
Assim era Miguel antes da rebelião, uma força fundamental na hierarquia do céu. Seu compromisso divino estabeleceu as bases para a ordem celestial, preparando-o para a tempestade sinistra que estava por vir. Diante da crescente discórdia semeada pelas sementes da vaidade, o papel de Michael logo transcenderia de guardião sereno para um campeão destemido, embarcando prontamente em um profundo confronto de lealdade e rebelião. Na hierarquia celestial do céu, Lúcifer já foi um farol de brilho, um ser angelical que exalava sabedoria e beleza, perfeitamente trabalhado pelas próprias mãos de Deus. Mas dentro deste anjo radiante começou a fermentar uma semente de orgulho tão potente que ameaçou obscurecer a luz eterna do céu. Esse orgulho, nascido da admiração de seu próprio reflexo e esplendor, tornou-se a ruína de Lúcifer. Ele olhou para si mesmo e não viu um servo do Todo-Poderoso, mas um rival a ser reverenciado por seus próprios méritos. A queda de Lúcifer no orgulho não foi uma queda da noite para o dia. Foi um declínio gradual mascarado pela obediência externa, mas pela rebelião interna. Nas vastas cortes do céu, onde os anjos sempre cantavam louvores, Lúcifer começou a questionar. No seu próprio coração, o eco das suas perguntas transformou-se num coro de dissidência. Por que deveria Deus ter toda a glória? Não sou eu também digno? Esse orgulho tóxico corrompeu sua sabedoria, conforme observado em Ezequiel 28:17, e iniciou uma campanha de sussurros para reunir seguidores. Este sussurro não se limitou a traições murmuradas atrás de asas enclausuradas, mas permeou reuniões, procurando anjos que fossem talvez menos seguros, mais curiosos, talvez menos resolutos na sua convicção celestial. Apocalipse 12:4 lança uma luz clara sobre o astuto sucesso de Lúcifer. Seu carisma e discurso manipulador conseguiram convencer 1/3 das hostes celestiais a questionar sua lealdade à ordem divina. Esses anjos, antes totalmente dedicados a servir a Deus, foram agora apanhados na teia do engano de Lúcifer. Eles ficaram fascinados pelas suas promessas de uma nova hierarquia, uma hierarquia que os pudesse elevar para além da sua posição atual. Um reinado não sob o firmamento de Deus, mas sob a ilusão de libertação de Lúcifer. Miguel, o poderoso arcanjo, estava sempre vigilante e atento aos murmúrios celestiais de descontentamento. A cada reunião, a cada interação angélica, Michael sentia as mudanças sutis no cosmos, sintonizado com o som da discórdia entre as melodias harmoniosas do céu. Ele testemunhou como a admiração pelo brilhantismo de Lúcifer se transformou em devoção cega. Consciente de que esta discórdia poderia em breve quebrar a paz do céu, Miguel agiu não com pressa, mas com gravidade, procurando conselho na sua estreita comunhão com Deus e na sua inabalável lealdade à justiça divina. A retórica orgulhosa de Lúcifer pode ter encantado muitos, mas Miguel permaneceu resoluto. Ele se esforçou para lembrar aos anjos vacilantes seu verdadeiro propósito, de serem reflexos da glória de Deus e não pretendentes a um trono que não lhes cabia reivindicar. Suas ações não foram motivadas pelo mero dever, mas por um desejo inerente de preservar a santidade e a pureza do próprio céu. Enquanto Michael se preparava para o confronto inevitável, a tensão no céu tornou-se palpável, um refúgio sagrado à beira da convulsão. Lúcifer, intoxicado pela sua própria ambição, nunca vacilou, deixando de ver a sua queda iminente no seu reflexo. Para os anjos que não sucumbiram, a rebelião de Lúcifer foi vista não como um direito de nascença, mas como uma afronta blasfema ao Criador. A presença de Michael tornou-se um bastião de esperança, uma força incorruptível que se mantém firme contra a escuridão invasora. À medida que a notícia dos planos de Lúcifer se solidificou, Miguel sabia que uma ação decisiva era sua decisão imediata. Armado não apenas com o arsenal celestial, mas com fé e coragem incomparáveis, Miguel preparou a si mesmo e aos anjos leais restantes para a batalha cósmica que estava por vir. O céu não era um lugar para dissidências motivadas por ambições orgulhosas. Era e continuaria a ser um domínio de amor e ordem divinos, mesmo que deva ser defendido em batalha. Aqui Miguel assumiu o seu papel,
não apenas como guardião do trono de Deus, mas como guerreiro do céu, a luz contra a sombra invasora de Lúcifer. A rebelião de Lúcifer não foi apenas um desafio às armas, foi um teste de fé, um terrível lembrete do que acontece quando o orgulho cega alguém de seu propósito divino. E assim, com o céu em seu ponto crítico, o cenário estava montado para o confronto cósmico, onde a verdadeira força, propósito e lealdade do exército do céu seriam determinados. Enquanto os céus fervilhavam de tensa expectativa, a vasta corte celestial se preparava para um confronto diferente de qualquer universo já visto antes. A batalha cósmica entre Miguel e Lúcifer não foi apenas um choque de poderes angélicos, mas um símbolo profundo da luta eterna entre o bem e o mal, a lealdade e a rebelião, a luz e as trevas. Numa narrativa divina que ecoa através dos tempos, estava montado o cenário para um confronto que alteraria o curso da história angélica através das suas pesadas implicações para o universo e para a jornada espiritual da humanidade. Miguel, conhecido como Anjo Guerreiro, manteve-se resoluto na vanguarda desta batalha iminente, com a sua fé inabalável e a sua coragem inabalável. Com a lealdade das hostes celestiais pulsando em suas veias, Miguel era a personificação da justiça divina e do propósito celestial. Sua essência irradiava uma luminescência nascida de sua devoção inabalável ao Criador, ecoando a perfeição harmoniosa do núcleo do céu. Cercado por anjos que partilharam o seu compromisso inabalável de defender a sagrada ordem divina, Michael foi um farol de esperança nestes tempos tumultuados. Lúcifer, que já foi um serafim de brilho incomparável, mergulhou em uma tempestade de auto-engano, impulsionado pela essência corrosiva do orgulho. Sua queda em desgraça foi tão dramática quanto trágica. Agora, à beira da insurreição, ele consumiu o éter celestial, com sussurros que prometiam liberdade através da rebelião. As suas persuasões eloquentes distorceram as mentes de um terço dos anjos celestiais, explorando os seus medos e ambições com promessas de libertação da autoridade divina. Esta facção sombria de dissidentes preparou-se para desafiar a ordem celestial com um fervor igualado apenas pela sua crença equivocada na visão de Lúcifer. O livro do Apocalipse, aquele relato sagrado ao qual foram confiadas visões de coisas invisíveis, nos diz que um alarme celestial soou quando a batalha começou. Os próprios céus pareciam respirar coletivamente, vibrando com uma variedade de cores, enquanto Miguel e seus anjos se posicionavam contra as forças de Lúcifer. Apocalipse 12, 7, 9 descreve vividamente este conflito cósmico. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram. Nem mais se achou o seu lugar no céu. À medida que a batalha avançava, a liderança de Michael brilhava como uma estrela resplandecente. Ele exercia não apenas armamentos celestiais, mas também uma autoridade espiritual que vinha de anos de serviço inabalável e de profunda comunhão com o divino. A sua estratégia baseava-se na fé, e as suas táticas eram impulsionadas por uma profunda compreensão de que a justiça imbuía a sua causa com uma força que ultrapassava em muito qualquer poder físico. A espada de Miguel, um símbolo da verdade e da justiça divina, rompeu as ilusões tecidas por Lúcifer, revelando as suas promessas vazias pelo que eram, sombras lançadas por um coração enredado em orgulho. Em contraste, o fascínio de Lúcifer residia no seu carisma e na intensidade da sua convicção. Seus seguidores, antes influenciados por seu brilhantismo, agora lutavam contra o fervor dos enganados. Vestido com uma elegância enganadora, a forma de Lúcifer tremeluzia como uma estrela moribunda, e o seu orgulho era ao mesmo tempo o seu manto e a sua mortalha. Ele reuniu os anjos caídos com gritos apaixonados, instando-os a aproveitar a autonomia que ele afirmava ser sua herança legítima. No entanto, a cada avanço, as forças de Miguel respondiam com uma unidade e um propósito que faltavam ao desiludido exército de Lúcifer. O forte contraste entre a unidade inflexível de Miguel e a rebelião fragmentada de Lúcifer sublinhou a profunda diferença nas suas causas. A batalha foi intensa
e repleta de atos simbólicos de lealdade e traição. Em meio a explosões de luz celestial e confrontos que ondularam através da própria estrutura do espaço, os céus testemunharam profundos atos de coragem e convicção. Miguel, na sua fé inabalável, invocou o próprio poder do divino, demonstrando que a força encontrada na servidão e na humildade era mais poderosa do que qualquer força nascida do orgulho e da divisão. Mesmo quando a paisagem celestial mudou com o desenrolar da batalha, tornou-se cada vez mais claro que o desafio de Lúcifer à ordem divina estava desmoronando contra a força radiante da fé de Miguel. O resultado deste choque cósmico nunca foi apenas uma questão de coragem física, mas de verdade espiritual e das duras realidades da justiça divina. Miguel, com seus arcanjos, avançou através da escuridão e do engano, suas formas luminosas cortando o caos. À medida que a poeira celestial baixou, ficou evidente que a rebelião de Lúcifer era insustentável contra as forças resolutas da lealdade e da fé. O Apocalipse nos assegura que ele e seus seguidores foram expulsos da santidade do próprio céu. Eles caíram, banidos para um domínio criado por eles mesmos, separados para sempre da glória divina que outrora definiu sua existência. Os céus deram um suspiro coletivo de alívio, uma harmonia renovada, ressoando à medida que a ordem era restaurada. Esta grande batalha foi mais do que uma antiga história de anjos e demônios. Foi um lembrete profundo do eterno conflito entre o desejo de autoengrandecimento e o chamado à humildade e ao serviço. A vitória de Miguel não foi apenas um triunfo do poder sobre a rebelião, mas da lealdade e da verdade sobre as ilusões sedutoras do orgulho. No triunfo de Miguel, encontramos um farol de esperança e um lembrete constante de que mesmo nas batalhas espirituais mais ferozes, a fé e a justiça podem iluminar os cantos mais sombrios e levar à vitória. À medida que o vídeo avança, para explorar as lições do papel contínuo de Michael, fazemos uma pausa para considerar a relevância duradoura desta narrativa celestial na nossa jornada. A história de Michael continua a nos ensinar sobre a força encontrada na firmeza e na fé inabalável. Obriga-nos a promover uma resolução semelhante quando confrontamos as nossas próprias batalhas, encorajando-nos a apoiar-nos no divino e a apoiar-nos uns aos outros enquanto nos esforçamos para refletir as nossas crenças em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. A história de Michael é uma lição atemporal sobre o poder da lealdade e a força duradoura da fé. Embora muitos relatos se concentrem na batalha climática contra Lúcifer, um olhar mais atento à jornada de Miguel revela muito mais. É uma narrativa que enriquece a nossa compreensão da lealdade às crenças, da verdadeira essência do poder da fé, da prontidão e da importância de apoiar os outros durante as crises. Num mundo onde as crenças muitas vezes podem ser influenciadas pela adversidade ou pela opinião popular, Michael permanece como um símbolo único de lealdade inabalável. O seu compromisso não nasceu de uma obrigação, mas de uma compreensão inata do seu propósito divino e de uma fé profunda na bondade do plano divino. Esta firmeza é ainda mais notável quando justaposta à rebelião de Lúcifer, um testemunho claro das consequências de uma lealdade mal orientada. A história de Michael incentiva a reflexão sobre quem e com o que nos comprometemos e nos desafia a permanecer fiéis a esses valores, mesmo quando enfrentamos provações tremendas. A fé, demonstrada por Michael, é mais do que uma convicção pessoal. É uma força potente que pode guiar, proteger e inspirar ações. A fé de Miguel era a sua fortaleza, uma fonte inabalável de força durante a batalha cósmica descrita no Apocalipse. Nas nossas vidas, a fé pode ser a mesma. Um baluarte contra o desespero, a confusão e o medo. É um lembrete de que a fé inabalável promove a coragem em momentos de dúvida e alimenta a perseverança quando os nossos caminhos se tornam mais incertos. A narrativa de Miguel serve para nos lembrar que a fé, quando profundamente enraizada, pode guiar-nos através dos tempos mais sombrios e levar-nos a planos mais elevados de compreensão e propósito. Michael também nos ensina sobre preparação. Sua prontidão para a batalha não surgiu espontaneamente.
Foi o resultado de uma vigilância eterna e de uma compreensão íntima da sua missão. A preparação, tal como encarnada por Michael, enfatiza a importância da prontidão espiritual, estar em sintonia com as nossas convicções interiores e alerta para potenciais desafios. Em nossa vida espiritual e diária, preparação significa cultivar sabedoria, compreensão e coragem muito antes que as provações se apresentem. Envolve nutrir uma postura proativa, em vez de reativa, em relação ao nosso crescimento e responsabilidades espirituais. Além disso, o papel de Michael vai além da batalha em si. Suas aparições ao longo da narrativa bíblica mostram seu compromisso contínuo em apoiar os outros. No livro de Daniel, por exemplo, Miguel ajuda Daniel na interpretação de visões, dando apoio divino quando é mais necessário. Esta vontade contínua de ajudar repercute fortemente nos desafios contemporâneos. Reflete o princípio da força comunitária e da responsabilidade individual no apoio aos outros nas suas batalhas pessoais. Ao reconhecer a nossa interligação, honramos o legado de Michael nos atos cotidianos, seja oferecendo um ouvido atento, partilhando uma palavra de encorajamento ou defendendo o que é justo e correto. A história de Michael também permanece constantemente relevante, pois coloca em foco as batalhas espirituais em curso que persistem além das manifestações físicas. Estas batalhas refletem as nossas lutas diárias contra dilemas morais e éticos, instando-nos a permanecer moldados pelas nossas crenças e a exibi-las através das nossas ações. As lições da história de Michael ecoam em nossa consciência, suplicando-nos que reflitamos e hajamos de acordo com nossos valores. Os desafios, provações e vitórias a nível celestial refletem-se nas provações terrenas das nossas vidas, chamando-nos a ser vigilantes e firmes. Esta narrativa não está trancada no passado, mas se desenrola ativamente em nossas vidas. Ao se envolver com a história de Michael, encontre inspiração em sua lealdade, força e compromisso inabalável com a retidão. Deixe-o encorajá-lo a persistir em sua jornada espiritual com convicção, a se preparar para os diversos desafios da vida e a apoiar e elevar continuamente as pessoas ao seu redor. No final das contas, a história de Michael é mais do que um guerreiro angelical. Trata-se de incorporar princípios de integridade, coragem e fé inabalável, ecoados eternamente na vasta e silenciosa luta entre a luz e as trevas.